Você sabia que o Capitão América quase não foi um Vingador? Imagina o maior líder da Marvel fora da equipe original, pois é segura essa. E aí pessoal, sou o Thomas e hoje vamos de curiosidade sobre o Sentinela da Liberdade. Bora pro que interessa. O escudo original não era redondo. Muita gente acha que o Capitão sempre usou aquele disco de Vibranium, mas na primeira edição da revista em 1941 o escudo era triangular, parecia mais um brasão medieval. O problema é que uma editora concorrente reclamou que o desenho era muito parecido com o de outro herói e assim nasceu o design icônico que a gente conhece hoje. Ele já foi digno de levantar o Mjolnir muito antes do cinema. Todo mundo pirou no cinema em Ultimato, mas nos quadrinhos o Steve Rogers já tinha provado que era digno de erguer o martelo do Thor. Lá em 1988, ele usou o poder do Deus do Trovão para salvar o dia e devolveu o martelo como se fosse a coisa mais normal do mundo. O Capitão América não foi o primeiro Vingador nas revistas. Apesar do filme ter esse título nas HQs, o Steve Rogers só apareceu na edição número 4 dos Vingadores. Os fundadores oficiais foram o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, o Homem-Formiga e a Vespa. O Capitão foi encontrado congelado e só depois assumiu o posto de líder que ocupa até hoje. Ele já foi um lobisomem, acredite se quiser. Nos anos 90 existiu uma saga bizarra chamada Capwolf, onde o herói foi injetado com soro que o transformou em um lobisomem. Ele até continuou lutando contra o crime nessa forma peluda com direito a uniforme rasgado. Tudo é cada uma que acontece nos quadrinhos que a gente nem imagina. O soro do super soldado não foi o que deu a ele seu maior poder. Muita gente foca na força física, mas o maior trunfo do Steve sempre foi sua mente estratégica e sua vontade inabalável, tanto que mesmo sem o soro em várias histórias ele continua sendo o cara que lidera e inspira todo o universo Marvel. E você, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo. Se você prefere o escudo redondo ou o triangular, não esquece de seguir o canal para mais fatos nerds e até a próxima. Você sabia que o telepata mais poderoso do mundo já foi um soldado de elite em plena guerra? O Professor X esconde segredos que vão muito além da cadeira de rodas e da escola para jovens superdotados. Fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre o líder dos X-Men. Opa, eu sou o Thomas e hoje vamos desbravar a mente de Charles Xavier. Para começar, muita gente acha que o Charles nasceu sem andar, mas na verdade ele perdeu os movimentos das pernas em uma batalha contra um alienígena chamado Lúcifer em uma caverna no Himalaias. Esse vilão jogou uma rocha gigante sobre ele para impedir que o mutante atrapalhasse seus planos de invasão. Outra curiosidade insana é que o Professor X tem uma irmã gêmea chamada Cassandra Nova, mas a história é bizarra porque ele tentou matar ela ainda dentro do útero da mãe, pois sentiu que ela era uma força maligna. Ela sobreviveu como uma forma de energia e se tornou uma das maiores vilãs dos X-Men. Você sabia que o Xavier já foi o dono da Joia da Mente, uma das joias do infinito? Ele foi escolhido para fazer parte dos Illuminati, um grupo secreto com os heróis mais inteligentes da Terra para proteger o universo, e sua tarefa era justamente cuidar da relíquia que amplia poderes mentais. E por falar em poder, ele é tão absurdo que o cérebro, aquela máquina que ele usa, só serve para amplificar seu alcance, porque sem o aparelho ele já consegue ler mentes a quilômetros de distância, mas com o cérebro ele consegue se conectar com cada ser humano ou mutante no planeta ao mesmo tempo. Além disso, Charles é um gênio em várias áreas e tem doutorado em genética, biofísica, psicologia e antropologia. O cara não é só o maior telepata, mas também uma das mentes acadêmicas mais brilhantes da Marvel. Para fechar, tem uma fase nos quadrinhos onde ele se torna o vilão Massacre, uma entidade criada a partir da fusão da sua frustração com a maldade do Magneto. Foi um dos momentos mais sombrios onde o professor quase destruiu todos os heróis da Terra. Gostou de conhecer esses segredos do Professor X? Então já curte o vídeo e se inscreve para mais curiosidades do mundo dos quadrinhos. Até a próxima. Você sabia que o Homem de Ferro quase não foi um Vingador nos cinemas e que nos quadrinhos ele já foi até o secretário de defesa dos Estados Unidos, pois é o gênio bilionário e filantropo, tem segredos que vão muito além da armadura dourada. E eu sou o Thomas, seu apresentador, e hoje vamos desbravar o mundo de Tony Stark. Partiu para as curiosidades. O Homem de Ferro surgiu em 1963 na revista Tales of Suspense número 39, criado por Stan Lee e Jack Kirby. Mas a curiosidade é que Stan Lee queria testar se conseguiria fazer o público gostar de um personagem que representasse o capitalismo e a indústria de guerra em plena Guerra Fria. E não é que ele conseguiu. Outro detalhe insano é que a armadura clássica não era vermelha e dourada no começo. A primeira versão era cinza e parecia um tanque de guerra, mas como a impressão da época deixava o cinza muito escuro, eles mudaram para dourado e depois para o visual icônico que conhecemos hoje. Você sabia que o Tony Stark já foi o diretor da SHIELD, pois é depois da Guerra Civil nos quadrinhos ele assumiu o cargo máximo de espionagem do mundo. E sobre sua inteligência, o Tony é tão genial que já conseguiu baixar sua própria consciência em um computador para criar uma inteligência artificial de si mesmo caso ele morresse. É o nível máximo de precaução para quem vive em perigo constante. E para fechar com chave de ouro, a armadura do Homem de Ferro já foi fundida com a do Lanterna Verde em um crossover épico, criando o herói chamado Lanterna de Ferro no universo Amálgama. O cara é realmente imparável e sua tecnologia não tem limites no multiverso. Você já imaginou ter uma arma que pode criar qualquer coisa que a sua mente conseguir imaginar? O anel do Lanterna Verde é considerado a arma mais poderosa do universo DC, mas você sabia que nem sempre foi assim e que existem cores que podem anular totalmente esse poder? Fica comigo que hoje o assunto é força de vontade. Fala galera, eu sou o Thomas e hoje vamos explorar os segredos da tropa dos Lanternas Verdes. Bora para as curiosidades. Muita gente conhece o Hal Jordan, mas o primeiro Lanterna Verde foi Alan Scott em 1940 e o mais bizarro é que o anel dele não tinha fraqueza contra a cor amarela como dos outros, mas sim contra a madeira. Isso mesmo, se você desse uma paulada nele o anel não servia para nada porque o poder tinha uma origem mágica e não alienígena. Você sabia que o poder do anel vem de uma criatura gigante chamada Ion? Essa entidade é a própria personificação da força de vontade no universo e vive dentro da bateria central em OA. Ela é o que garante que os lanternas possam criar seus construtos e é o equivalente
equivalente ao Parallax, que representa o medo, e a cor amarela. A tropa dos Lanternas Verdes aceita qualquer ser que tenha grande capacidade de superar o medo, e isso inclui personagens bem estranhos. Existe um Lanterna que é um planeta vivo chamado Mogo, e outro que é um vírus inteligente chamado Leslie Pon, e até mesmo um membro que é um sinal matemático sentiente. A tropa não tem limites para a imaginação. Essa galera dos Lanternas é realmente impressionante, mostra que o verdadeiro poder não está no anel, mas na mente de quem o usa. E você, qual seria o primeiro construto que você cria se tivesse um anel desses? Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir e seguir para mais curiosidades. Valeu e até a próxima. Você já imaginou um ser que é tão antigo quanto a própria natureza e que pode controlar cada folha de grama ou árvore do planeta Terra? Hoje vamos conhecer a fundo o monstro do pântano, o poderoso avatar do verde, que vai muito além de um simples monstro assustador. Ele é uma das criaturas mais complexas e filosóficas da DC Comics. Olá, eu sou o Thomas e hoje vou te mostrar porque o monstro do pântano é praticamente imortal e essencial para o equilíbrio do nosso mundo. A primeira grande curiosidade é que o monstro do pântano não é exatamente o cientista Alec Holland. Por muito tempo acreditou-se que ele era o homem transformado, mas na verdade ele é uma massa de vegetação que absorveu as memórias e a consciência de Alec após uma explosão no pântano. Isso significa que ele é uma planta que pensa que foi um homem, o que traz toda aquela carga dramática e existencial que faz as histórias dele serem tão profundas e diferentes de qualquer outro herói. Você sabia que o monstro do pântano é ligado a uma força mística chamada o verde? Essa força conecta toda a vida vegetal do universo e permite que ele se transporte para qualquer lugar onde exista uma planta. Se o corpo dele for destruído, ele pode simplesmente criar um novo corpo a partir de um pouco de lodo ou até de uma pequena samambaia em um apartamento do outro lado do mundo. Essa conexão faz dele um dos seres mais difíceis de serem derrotados, porque enquanto houver vida verde no planeta, ele sempre poderá voltar. Outra curiosidade fantástica é a relação dele com o mundo mágico da DC. O monstro do pântano foi o responsável por apresentar ao mundo ninguém menos que John Constantine. Foi nas páginas do gibi do monstro que o mago inglês apareceu pela primeira vez para ser uma espécie de guia espiritual para a criatura. Juntos eles já enfrentaram a escuridão primordial e outras ameaças que até mesmo a Liga da Justiça teria medo de encarar, mostrando que o lado sobrenatural da DC é muito mais vasto do que parece. Para finalizar, é importante dizer que o monstro do pântano não protege apenas a natureza, mas sim o equilíbrio entre o verde e o vermelho, que é a força da vida animal. Ele já foi capaz de encarar o Superman e até de colocar o Homem de Aço em xeque usando apenas o controle sobre a flora local. Se você gostou de conhecer mais sobre o Protetor da Terra, já deixa o seu like e se inscreve para mais curiosidades do mundo dos quadrinhos. Até a próxima. Você sabia que a Viúva Negra já foi capaz de derrotar os Vingadores sozinha e que ela é muito mais velha do que parece nos filmes? Se segura, porque hoje vamos desvendar os segredos da espiã mais perigosa do mundo. Opa, aqui é o Thomas e hoje o assunto é espionagem de elite. Então vamos direto ao que interessa, porque o passado da Natasha é de cair o queixo. Muita gente acha que a Natasha tem a mesma idade da Scarlett Johansson, mas nos quadrinhos ela nasceu em 1928. Isso mesmo, ela lutou na Segunda Guerra Mundial e se mantém jovem até hoje por causa de uma variante do soro do super soldado que ela recebeu na Sala Vermelha. E por falar em Sala Vermelha, você sabia que o treinamento dela foi muito além de lutas e armas? A Natasha passou por experimentos biotecnológicos que deram a ela um sistema imunológico resistente a quase todas as doenças e uma cicatrização acelerada, quase como se fosse um Capitão América da espionagem. Muita gente conhece ela como heroína, mas a Viúva Negra surgiu como uma vilã do Homem de Ferro em 1964. Ela era uma espiã russa que tentava roubar a tecnologia das indústrias Stark e quase conseguiu destruir o Tony usando apenas sua manipulação e inteligência. Você sabia que a Natasha já foi uma bailarina profissional do teatro Bolshoi? Na verdade, essa era a identidade de fachada dela, mas o treinamento de balé ajudou a moldar o estilo de luta acrobático que a gente vê hoje nas telas, fazendo dela uma das lutadoras mais ágeis da Marvel. E para fechar, o bracelete dela não serve só para dar choque, aquilo é um arsenal completo que contém gás lacrimogênio, cabos de aço para escalada e até explosivos químicos. É basicamente um cinto de utilidade, só que muito mais discreto e letal. E aí, você já sabia que a Natasha era uma veterana de guerra de quase 100 anos? Comenta aqui qual outra curiosidade da Marvel você quer me ver contando no próximo vídeo. Valeu e até a próxima. Você sabia que existe uma heroína na DC que consegue reescrever a realidade apenas falando as palavras de trás para frente? Hoje vamos mergulhar no mundo mágico de Zatanna, Zatara, mágica mais poderosa do universo dos quadrinhos. E se você acha que ela é só truques com coelhos e cartolas, está muito enganado. Ela é uma das poucas entidades capazes de encarar o próprio Lúcifer de frente. Olá, eu sou o Thomas e hoje vou te mostrar porque a Zatanna é a verdadeira dona da magia na DC. Vamos nessa. A primeira curiosidade é sobre a origem dos seus poderes. Diferente de outros magos que precisam estudar anos ou usar artefatos, a Zatanna é uma homomagia, uma subespécie humana que já nasce com a magia no sangue. Ela herdou isso do seu pai, o famoso Giovanni Zatara, mas acabou se tornando ainda mais poderosa que ele. O grande diferencial dela é a logomancia, que consiste em lançar feitiços falando as palavras ao contrário. Por exemplo, se ela disser pare, ela consegue congelar o tempo ou o movimento de qualquer inimigo imediatamente. Muita gente conhece a Zatanna pela Liga da Justiça, mas você sabia que ela é a líder espiritual e o coração da Liga da Justiça Sombria? Essa equipe foi feita para resolver problemas que o Superman ou a Mulher Maravilha não conseguem tocar, porque envolvem forças sobrenaturais e maldições antigas. Nessa equipe ela trabalha ao lado de personagens como John Constantine, com quem ela tem uma relação de amor e ódio bem complicada. Digamos que o Constantine é aquele que sempre traz problemas mágicos para ela resolver. Outro ponto incrível é que a Zatanna não precisa apenas da voz para lutar. Embora a fala seja o seu canal principal, se ela for amordaçada ou perder a voz, ela ainda consegue usar sua magia escrevendo as palavras com o próprio sangue ou desenhando no AR. Ela já foi capaz de derrotar deuses e até de alterar a memória de outros heróis, o que já gerou muita polêmica nas HQs durante a crise de identidade, quando ela apagou lembranças do Batman para proteger a equipe. Para fechar, você sabia que o visual clássico dela de mágica de palco com colã, as meias arrastão e a cartola
dela, é uma homenagem aos antigos shows de variedades, mas não se deixe enganar pelo estilo elegante, ela é considerada uma das 5 entidades mais fortes da Terra, e até o Doutor Destino respeita o poder dela. Se você gostou de conhecer mais sobre a nossa maga favorita, já deixa o like e se inscreve para não perder nenhuma curiosidade do mundo geek. Até a próxima!